E aí, galerinha do YouTube, tudo bom, gente? Vamos para a segunda parte do vídeo aí do amamentação, super dica, parte 2, né? Eita, mas a mamãe tá falando no YouTube, você não vai deixar a mamãe falar no YouTube? Você não vai deixar a mamãe conversar sobre amamentação, não vai? Deixa a mãe falar sobre amamentação, filho, Deixa a mamãe falar. A criança fica forte igual você, assim, bem bolhotinha, bem forte. Deixa a mamãe. Agora, toda vez que eu vou falar no YouTube, ele deu de querer participar. Bom, gente, vamos lá para a segunda parte, então. Vamos lá para as perguntas frequentes dos pais. Meu bebê nasceu ontem. Ele está mamando, mas eu não vejo sair nada. Será que vou ter leite? A maioria das mães tem essa dúvida. Como dissemos, o colostro é o leite dos primeiros dias. Ele é riquíssimo em defesas, mas pequeno em volume, por ser concentrado. Este é o motivo pelo qual a mãe não vê o leite sair. A sucção do peito é o estímulo necessário e suficiente para que a produção do leite comece, por volta do 3º dia de vida do bebê. Então, se caso vocês apertarem durante a gestação, algumas mulheres vazam mesmo o peito. Mas durante a gestação tem mulher que não vem o leite. No meu caso, só foi vir o leite depois que eu tive meu filho, depois que ele nasceu. Que vem o colostro, né, no caso. Toda mãe tem leite, basta estar tranquila, segura e motivada para amamentar. Emoções negativas, preocupações e cansaço podem atrapalhar a produção do leite e devem ser evitados se possível. Gente, só lembrando, tá? Tô dando continuidade aqui no manual do bebê, que é do Dr. Rui Pupo Filho, tá? E é ele quem diz todas essas coisas que eu tô falando pra vocês. É ele quem tá respondendo essas perguntas. Segunda pergunta. Posso usar a mamadeira só para ajudar um pouco? Só para o bebê dormir à noite? Não. A mamadeira é um dos principais inimigos do aleitamento. Não tenha em casa mamadeira ou leite em pó. A criança que aprende a tomar mamadeira acaba largando o peito, já que a forma de sugar os 2 bicos é completamente diferente. No peito, o trabalho do bebê é maior. Deixa eu ver o que mais tem aqui sobre isso. Ok. A mamada do meio da noite costuma ser abandonada espontaneamente pela criança por volta de 4 meses de idade. É verdade, gente. Meu filho começou a dormir à noite a partir dos 4 meses de idade. Após essa idade, a mamada noturna torna-se desnecessária e pode ser prejudicial. Entre outros problemas, pode causar futuramente cáries e obesidade. Olha, ele ainda acorda para mamar. Meu filho acorda chorando a cada 3 horas ainda ele acorda. Ele não dorme a noite inteira, mesmo estando com 5 meses e meio. Então, acho que depende de criança para criança. Calma, filho. Gente, isso que ele fala de não ter mamadeira e leite em pó em casa, ele quer dizer que você não deve ter em casa caso você consiga amamentar. Se seu bebê ele ganhar assim, os primeiros 15 dias ele perde peso. Depois, nos próximos 15 dias, que vai completar 1 mês, ele tem que ganhar peso. No caso do meu filho, ele não ganhou. Então, é importante que ele ganhe peso. Se ele ganhar peso, significa que você está amamentando corretamente. Mesmo ele não ganhando peso, você também estará amamentando corretamente, mas você não produz leite suficiente, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu fui obrigada, sim, a ter o leite em pó em casa e também fui obrigada a dar mamadeira. Na verdade, eles queriam que desse no copinho, mas eu tinha medo, porque o meu filho já tinha se afogado quando ele fez 8 dias de vida, com refluxo de leite. Então, eu fiquei com muito medo de dar no copinho, né? Então, eu introduzi sim essa mamadeira para ele, a da Avente aqui, ó. A da Philips Avente, bico pétala, que é esse bico aqui, né? E aí, eu fui obrigada a começar a dar o NAN pro meu filho. Tentei dar leite materno, tentei amamentar, queria só dar o leite materno, queria muito. Quis muito, gente, é por isso que eu tô fazendo os vídeos hoje no meu canal. Porque eu gostaria que as mamães que podem e que conseguem
com sucesso, dá o peito, somente o peito, né? Durante o primeiro mês e os próximos meses, que Deus abençoe, que assim seja, né? Que se Deus quiser, todas as mães um dia vão conseguir isso, talvez. Mas não é assim para todas, né? E existem as mamães que dão o leite e dão o peito também, né? Que é o meu caso, porque eu queria muito amamentar, mas eu tenho pouca produção de leite. Amamento ele, sim, ele mama do peito, mas ele também mama o leite em pó. E mama na mamadeira e não deixou o peito. Então depende de criança para criança. E outra coisa, e tem também as mamães que, devido às dificuldades nos primeiros meses, acabam largando a de mão amamentar e já vão direto pro NAN, porque não querem mesmo amamentar a criança. E aí, nesse caso, eu acho errado, né? Eu digo errado, por quê? Porque se Deus fez a nossa natureza, a gente ter leite ou produzir leite, significa que isso é necessário para a criança. Mesmo que algo tente substituir o leite materno, não existe nada que substitua o leite materno. Por mais que tenha todos os nutrientes necessários, não substitui. Então tô fazendo esse vídeo justamente para que as mamães que de primeira viagem como eu criem consciência sobre isso, né? E eu espero de todo o meu coração que vocês consigam aumentar. E se caso aconteça igual a mim, vocês continuem como eu, dando peito. Pelo menos um pouco que sair de leite já é vitamina para o seu bebê. E isso não tem preço para essa criança. No futuro, isso vai ser muito bom. Quando ele crescer ou ela crescer, vai ser muito importante esse leite do comecinho aí de vida. Para a saúde dessa pessoa, dessa criança, desse ser humano adulto que vai aí, né, crescer e seguir uma vida. Então é necessário fazer isso. Bom, outra pergunta. Meu bebê chora muito, só pode ser fome? Esse é um grave erro. O que leva muitos bebês para a mamadeira? Como vimos no capítulo 3, isso acontece com o meu bebê mesmo. Ele chora e eu acabo dando mamadeira para ele, achando que meu peito não tá alimentando. Mas eu tô tentando dar o máximo de peito possível, né? Quando eu vejo que realmente não tem jeito, que ele tá com fome, eu acabo dando o NAN mesmo. Eu dou o leitinho. Mas no meu caso é diferente. Ó, a fome, de fato, uma das causas de choro. É uma das causas de choro, mas existem muitas outras. Só o pediatra examinando e pesando o bebê poderá dizer se ele tem fome. Além disso, por ser totalmente apropriado o leite materno, tem uma digestão muito rápida. E é verdade. E o bebê tende a ser mais exigente nos horários. Sim. Tem que deixar em livre demanda, deixar eles mamar a hora que quer, dormir na hora que quer, até eles fazerem a rotina deles. Aqui fala, meu bebê chora muito, só pode ser fome. Não, existem vários motivos para o bebê estar chorando. O bebê pode chorar porque ele tá com a fralda apertada, porque a roupa tá incomodando, porque ele tá com fome realmente, ou porque ele tá com sono, ou porque ele tá irritado e não quer mais ficar onde ele tá, ele quer levantar, ele quer atenção, ele tá com saudade de alguém, ele chora por tudo, porque o choro é o jeito que o bebê tem de se comunicar com a mãe. Então, ele chora por vários motivos, nem sempre é fome, tá? O pediatra disse que meu bebê engordou pouco. Vou dar mamadeira? Outro erro que tira indevidamente muitas crianças do peito. Tá bem? Antes de qualquer outra medida, é preciso verificar cuidadosamente se a técnica da mamada está correta e também se não há algum problema com a saúde do bebê. O que foi verificado no meu filho, ele fez teste de urina e também o doutor verificou se ele estava fazendo a pega correta. Ele viu meu bebê mamando, disse que estava tudo ok e não tinha o que fazer. Realmente eu produzo pouco leite mesmo. A infecção urinária, por exemplo, é relativamente comum nos recém-nascidos. E muitas vezes o único sintoma é a dificuldade para ganhar peso. Nesses casos, geralmente o pediatra faz pesagens frequentes a cada 2 ou 3 dias para confirmar o ganho de peso insuficiente. E foi o que aconteceu com o meu filho.
Próxima pergunta. Até que idade a criança deve ser amamentada? É muito importante que a criança mame pelo menos até 1 ano de idade, para poder usufruir todo o efeito benéfico do aleitamento. No 2º ano de vida, o leite materno também tem um papel importante, pois protege contra as viroses comuns dessa idade e mantém o vínculo psicológico entre mãe e filho. No caso de uma nova gestação, também não há impedimento a que a amamentação continue. Olha que interessante, gente, porque eu também tô pensando nisso, sabe? Não quero demorar muito para ter o próximo, porque eu já tô perto de fazer meus 35 anos. Vou fazer 34 agora e no outro ano 35. Então, achei muito legal, ó, que não precisa parar de amamentar. Fiquei feliz por isso. Próxima pergunta. Eu quero amamentar, mas meu bebê não quer o peito. O bebê que logo nas primeiras horas ou dias entra em contato com o bico da mamadeira, chupeta ou chuca, às vezes no berçário pode ter dificuldades para aprender a mamar o peito. Isto se deve à confusão de bicos, pois o modo de mama do peito é diferente do modo de mamar bicos de borracha. O modo de mamar o peito é diferente do modo de mamar bicos de borracha. É preciso ter calma, paciência e persistência. O meu, ele mamou o bico da Philips aqui, ó, pétala, e não largou o bico do peito, tá, gente? Deve-se manter um ambiente tranquilo e, se necessário, usar o truque de deixar o bebê pelado em contato direto com a pele da mãe. Em pouco tempo, ele aprenderá e estará mamando o peito. Outra pergunta. Existe leite fraco? Nunca é demais repetir, não existe leite fraco. E o leite de todas as mães é bom para os seus bebês. Entretanto, um fato interessante é que o leite do início da mamada não é igual ao leite do meio e final da mamada. O leite inicial é aguado, talvez para matar a sede do bebê. E o leite que vem depois é mais rico em gorduras. É um leite mais gordo. Por esse motivo, é importante o bebê mamar um peito até esvaziá-lo e só depois passar para o outro, se for o caso. Gente, eu achava, o meu peito vivia mole, né? Ele não ficava duro, mas quando ele tá cheio, ele fica duro. As glândulas, elas enchem. E eu não sabia disso, eu fui descobrir quando eu acordava de manhã cedo, né? E meu peito duro, cheio de glândulas cheias. Agora, meu bebê mama durante o dia todo, mas meu peito não enche. Por isso que eu falo, eu tenho pouca produção de leite, mas sai um pouco de leite do peito, o suficiente para ele se sentir feliz e seguro, mama bem e tá aí. Eu tô evitando, quando não precisa dar o leite em pó, eu dou só o mamar. Super apoio. Outra pergunta. Existem alimentos proibidos para a mãe que está amamentando? Eles podem fazer mal ao bebê? Este é um assunto controvertido, mas hoje muitos pediatras já aceitam que alguns alimentos podem não ser benéficos para algumas mães, vindo a causar cólicas no bebê, principalmente alguns temperos e alimentos fortes ou gordurosos. Gente, eu comia de tudo, não tive problema, tá? Mas eu vejo na internet que muita mamãe regra isso. Aí o pediatra tá falando aqui, ó. Entretanto, é bom frisar que isso não é uma regra, depende de cada mãe, de cada criança. O pediatra falou pra mim na consulta que eu só não devo comer aquilo que faz mal pra mim, porque aquilo que fizer mal pra mim vai fazer mal pro bebê. É isso que ele me falou. Em princípio, nenhum alimento há proibido. Nenhum alimento está proibido, até provar o contrário. Mas é importante que desde que engravidou, a mãe tenha uma dieta bem balanceada, evitando o abuso de algum tipo de alimento. Em relação ao leite de vaca, a mãe não deve ingerir mais de 500 ml por dia, 2 copos. Já está provado que o leite de vaca ingerido pela mãe acima dessa quantidade pode provocar cólicas e aumentar a incidência de alergias respiratórias no bebê, principalmente em famílias onde já existe esta predisposição. Pode-se guardar leite materno para usar depois? A outra pergunta. Sim, existem várias situações em que a mãe necessita sair e pode tirar e guardar o leite para usá-lo posteriormente. A mãe que trabalha ou estuda após o período de licença deve se preparar com antecedência para retirar e guardar seu leite. Quando iniciar? Esta coleta deve começar ainda no período neonatal. Assim, quando voltar a trabalhar, a mãe já terá uma boa quantidade guardada. Quando tirar?
após as mamadas ou então no intervalo entre elas. Gente, se ficar alguma dúvida sobre as respostas que ele tá dando aqui no livro, vocês perguntem pro obstetra de vocês, tá bom? Ou pediatra. Onde tirar? A retirada pode ser feita em qualquer lugar, em casa, no trabalho ou na escola, desde que haja boas condições de higiene. Mentalizar a criança mamando antes de começar a retirada facilita a saída do leite. Que recipiente usar? Para a coleta, usar um recipiente limpo, bem lavado, de boca ampla, um copo ou caneca, por exemplo. Para armazenamento, o recipiente deve possuir tampa que fique bem fechada. Por exemplo, recipientes de vidro ou de plástico, tipo Tupperware MR. Ou um vidrinho que eu mostrei no outro vídeo que você tampa ele, que é de vidro. E marca certinho a quantidade e você pode marcar a data que você colheu. Como tirar? Pode ser usada a técnica com 2 mãos ou com uma só mão. Antes de iniciar a retirada, a mãe deve estimular as mamas passando as mãos sobre elas, alisando-as, que é para poder amaciar as glândulas, né? 2 técnicas podem ser utilizadas. Com 2 mãos, a técnica consiste em envolver o seio com as 2 mãos e no movimento de ordenha, começando pela base junto ao tórax, trazendo as mãos até o bico. Que é o que eu mostrei. Vai pressionando aqui assim, ó. Assim, que eu mostrei no outro vídeo. Faz isso aqui, ó. De cima para baixo, de cima para baixo. Aí vai sair o leite. Com uma mão só, a mãe deve colocar o polegar e o indicador em pinça, na região de transição entre a areola, região mais escura, e o restante da mama, apertando e soltando de forma ritmada, obtendo-se a saída do leite. Não pode apertar só o bico, porque não sai. Tem que apertar as glândulas junto, tá? O segredo para o sucesso desta técnica é achar o local exato que deve ser apertado. Que é o que eu disse, na glândula, porque uma enfermeira que me ensinou, tá, gente? Por isso que eu tô passando pra vocês. Se os dedos forem colocados em cima da areola ou do mamilo, a manobra causará dor e não haverá saída de leite. E se os dedos forem colocados muito acima da região de transição, também não haverá saída de leite. Que é o que eu estava explicando. Onde conservar? Prazos de validade. O leite materno dura aproximadamente de 8 a 10 horas a temperatura ambiente. 24 a 48 horas na geladeira. 2 semanas até 2 meses no congelador. 6 meses no freezer, com porta separada da geladeira. Não esqueça de identificar o recipiente que você está armazenando, anotando com uma etiqueta a data e horário da retirada. Como usar? O leite deve ser descongelado em banho-maria, não devendo ser utilizado forno micro-ondas, que faz mal. Passa outras substâncias para a mamadeira ou para o recipiente. Para administrá-lo, usar um copinho de bordas grossas ou uma xícara, por exemplo, seringa ou colher. Lembre-se, nunca use mamadeira ou chuca. O método todo pode parecer um tanto trabalhoso, mas o resultado vale a pena. Afinal, com a amamentação, você e o seu bebê só têm a ganhar. Que calor, né, meu amor? Vamos para a próxima pergunta? Vamos, próximo. Próximo, o bebê regurgitou um pouco e havia sangue. É grave. A causa mais comum deste fato num bebê aparentemente saudável é a ingestão de sangue materno, devido à rachadura nos seios. O sangue pode ser um pouco irritante para o estômago da criança, que eventualmente pode vomitá-lo, mas não causa a ela nenhum prejuízo e não se deve interromper a amamentação por este motivo. O meu peito está inflamado, o meu médico disse que estou com mastite. Devo parar de amamentar com esse peito? Não. Não é necessário suspender a amamentação, mesmo que saia pus. O bebê deve continuar mamando normalmente e até vai ajudar no tratamento esvaziando a mama. Os remédios habitualmente usados para o tratamento da mastite não contraindicam a amamentação. Outra pergunta. Existem outras posições para amamentar? Além das posições sentada e deitada, que já comentamos, existem outras variações. Uma delas é a boa, no caso em que a mãe tem o seio muito grande, dolorido ou rachado, ou para crianças com características especiais, como as que têm lábio leporino, ou são hipotônicas, molinhas, como as que têm síndrome de Down. Neste caso, o bebê fica sentado a cavaleiro sobre a coxa da mãe,
no lado em que vai mamar, de frente para ela, que também está sentada. Com uma mão a mãe apresenta a mama, como já foi descrito, e com a mão livre ela apoia o pescoço do bebê, fazendo uma letra C com o polegar e o indicador. O importante é a mãe achar uma posição cômoda para ela e para o bebê que garanta o sucesso da amamentação. Outra pergunta: existem situações em que o aleitamento materno é contraindicado? As contraindicações ao aleitamento materno existem, mas são raríssimas. Referem-se ao uso de algum medicamento muito forte em situações especiais, como algumas doenças infecciosas mais graves. A principal delas ocorre quando a mãe é portadora de HIV. Na dúvida, consulte seu pediatra. Outra pergunta: o bebê quer mamar a toda hora. Devo dar chupeta? Como já dissemos no início, o bebê não tem muito horário e pode querer mamar a toda hora e deve ser atendido. Se, entretanto, for o caso do bebê que está engolindo bem e até demais e que vomita após mamar, pode não ser fome. Nesse caso, proceda como foi descrito no capítulo 3. O capítulo 3 é o primeiro vídeo que eu fiz da parte 1, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Mãe que parou de amamentar e o leite secou pode voltar a ter leite? E mãe adotiva pode amamentar? De fato, existem hoje técnicas que permitem a relactação, possibilidade e a volta do leite em mães que já haviam parado de amamentar. Ou seja, o seu aparecimento em uma mãe adotiva ou o seu aparecimento em mãe adotiva. Essas técnicas requerem uma motivação muito grande da mãe e dos profissionais de saúde para dar certo. Se for seu caso, consulte seu pediatra sobre esta possibilidade. Vou voltar a trabalhar. O que fazer? Como vimos, a lei protege a mãe que amamenta e vai trabalhar. Eu falei isso na parte 1, tá? Dependendo do horário de trabalho da mãe, do intervalo entre as mamadas e da idade do bebê, o pediatra fará um esquema individualizado de alimentação. Ao contrário do que geralmente pensam as mães, não é necessário uma antecedência muito grande para que o bebê se acostume. O prazo de uma semana é suficiente. A princípio, é o de evitar o uso de outro leite. O pediatra orientará o uso de papa e suco de frutas ou de mingaus de fubá ou maisena. O mingau pode ser feito com o próprio leite materno, para melhorar a consistência e a aceitação. Outra pergunta. Meu filho tem 1 mês de vida. Que foi? Meu filho tem 1 mês de vida. Antes ele mamava meia hora de cada lado e agora está mamando menos tempo. Só uns 10 minutos cada seio. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Calma, filho. A mamãe já fez seu tetê, ó. Calma, meu amor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vocês viram, gente? Mesmo depois do peito, quando ele chora assim, sem parar e sem motivo muito forte, igual tá aqui, ó. É o tetê dele que ele quer, ó. Eu vou dar agora pra ele. Aqui, filho, calma. Tô, o tetê. Tô, amor, tô. Ó, gente, vocês viram, né? Oh, meu Deus. Depois de mamar peito, o bebê esperneou desse jeito igual fez meu filho agora, é fome. É fome. Dá leite em pó e não adianta ficar querendo empurrar peito pra ele, porque o peito não tá tendo produção suficiente. Dá o tetê. Pode ver que meu filho agora quase... Ele chora, parece que ele tá morrendo. Então, eu fiz aqui o leite pra ele, o NAN pra ele. Tá vendo? Ele tá mamando no tetê. E agora ele vai mamar no tetê até acabar, se ele quiser. Tá com 5 meses e meio. E tá mamando 120 ml, mas eu completo com água até 200 ml, que é pra ele ficar bem hidratado. Vamos lá.
Perceba, gente, olha, ele tá mamando tudinho que ele tava morrendo de fome, tadinho. Eu dei peito pra ele, dei água pra ele, tudo. Não faz acho que nem 1 hora, mas acho que não foi suficiente. Tem. Opa! Oi, lindão! Pronto? Oi, lindão de papai! Ô, coisa linda, meu Deus! Ah, que coisa gostosa de papai! Acalmou? Quer mais, Tetê? Tava bravo. Tá bravo com a mamãe aí, filho? Chega, filho, né? Chega agora, né? Onde, papai? Cadê meu... Peraí. Bom, gente, agora meu filho acalmou. Quis mostrar pra vocês entenderem quando que o peito não tá sustentando. Não tá tendo leite, produção de leite suficiente, que foi o meu caso. Agora eu vou colocar ele pra rotar, né? Ele já mamou, né, filho? Acalmei, gente, acalmei. Judiação do meu bebê, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Que judiação, meu filhote. Mas calma agora. Mamãe vai terminar o vídeo. Opa. Não esquece, gente, sempre tem que colocar o bebê pra rotar no mínimo aí uns de 10 a 20 minutos, tá? Não pode esquecer disso. Senão dá refluxo e pode engasgar o bebê. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Tudo bem aí, gordinho? Meu filho... deixa eu só comentar com vocês. Eu tinha saído pra dar uma voltinha com ele, porque eu não sabia o que era o problema dele. E aí depois, quando ele começou a abrir um berrê tão forte, aí eu descobri que era o leite, tá? Que era fome. Aí vocês conseguem ver a diferença, né? Dependendo do que ele tá querendo. Quando é assim, esse choro de que vai matar, é porque tá com fome. Pelo menos no meu filho é assim. Meu filho tem 1 mês de vida. Antes ele mamava meia hora de cada lado e agora está mamando menos tempo. Só uns 10 minutos cada seio. Será que ele está largando o peito? Este é um fato muito comum. O que ocorre é que com o passar do tempo, o bebê aprende a mamar melhor e com mais eficiência e, portanto, mais rápido. Em menos tempo, ele mama mais. Como o funcionário novo que até aprender o serviço demora a executar sua tarefa, mas depois que aprende, passa a produzir mais em menos tempo. Próxima pergunta. Como amamentar gêmeos? O desafio aqui é maior, mas perfeitamente possível a ser vencido. Com a ajuda de um auxiliar, alô papai, os gêmeos podem ser amamentados ao mesmo tempo, um de cada lado, ou então um após o outro. No caso de gêmeos idênticos, cuidado para não amamentar o mesmo filho 2 vezes e deixar o outro de barriga vazia. Acontece por incrível que pareça. Próxima pergunta. Como desmamar o bebê? Meu filho tem 1 ano de idade e ainda mama no peito. Quer mamar a toda hora, durante o dia todo, à noite. Não quer comer nada, não está engordando e ninguém mais dorme em casa. Eis uma situação comum. E o significado pode ser de que está mesmo na hora de desmamar o bebê. O desmame deve acontecer idealmente após 1 ano de idade, quando a mãe ou o filho não tiverem mais interesse na amamentação. Deve ser feito gradativamente, primeiro estabelecendo 3 ou 4 horários fixos para amamentar. Por exemplo, pela manhã, tarde, à noite e antes de dormir, de forma alguma amamentar em outros horários. Após uns 15 dias, quando a criança estiver acostumada com os horários, inicia-se a retirada das mamadas, começando pela mamada da manhã. O segredo é reservar o horário que era da mamada no peito para dar um colinho e uma atenção especial para a criança. Assim, ela sentirá menos a falta da mamada. Após uns 10 dias, suspende-se a mamada da tarde com a mesma técnica, e assim sucessivamente, deixando por último a mamada da noite.
Próxima pergunta. Se eu fumar ou usar drogas, como maconha, ou ainda se eu beber enquanto estou amamentando, posso prejudicar o meu bebê? Com certeza. Pode haver sérios prejuízos para a saúde de um bebê amamentado por uma mãe que fuma, bebe ou usa drogas. Todas essas substâncias passam pelo leite e podem intoxicar o bebê ou ainda causar danos ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. No caso do cigarro, a convivência com fumantes aumenta a chance de problemas respiratórios. Próxima pergunta. Meu bebê recém-nascido fica, às vezes, mais de 3 horas dormindo sem mamar. Preciso acordá-lo? O ideal é respeitar os horários que o próprio bebê faz. Mas em situações especiais, que foi igual um vídeo que eu fiz aqui, pode ser necessário acordá-lo. Por exemplo, bebês prematuros ou com mais de 4 quilos, ou ainda aqueles que não estão ganhando peso adequadamente. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? O nome do vídeo Quando acordar o meu bebê para mamar. Tá nos meus vídeos, gente. É só procurar ali. Não consegui ou não posso amamentar meu filho. E agora? Exceto por razões de saúde que contraindiquem a amamentação, é raro que uma mãe motivada, preparada e informada não consiga amamentar. Entretanto, se apesar de seus esforços e de seu médico você não conseguir, paciência, não se sinta culpada. Afinal, você tentou, né? Foi meu caso também. Não tive culpa depois, pensei, tô dando peito e tô tendo que dar, não, mas vai fazer o quê? A gente no começo, no primeiro mês, assim que a gente fica sabendo que não consegue amamentar, a gente fica um pouco pra baixo. Mas a gente passa por isso, depois a gente tem que entender, né? A nossa natureza acontece e bola pra frente e agora tenta dar o máximo de peito possível e é isso daí. E para casos assim que existem as fórmulas, os leites de vaca em pó modificados. Existem várias fórmulas diferentes, cada uma adequada para um tipo de criança ou de situação. Considera-se atualmente os leites não modificados como inadequados para crianças com menos de 1 ano de idade. Entretanto, somente o médico poderá indicar o melhor leite para cada caso específico. Não faça automedicação, consulte-o. E é isso aí, galerinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. E quando eu tiver mais novidades, eu venho trazer para vocês. Tchau, tchau, galera.